Você se lembra do famoso bip da Nextel? Os famosos celulares que mais pareciam com walkie-talkie foram febre em vários países. A princípio, os celulares da Nextel ficaram populares entre empresários e funcionários de empresas, mas logo depois conquistou um público em geral ao redor do mundo. Mas a Nextel não era apenas uma operadora de telefonia, ela era uma gigante em ascensão, com um dos crescimentos mais rápidos no mercado dos Estados Unidos. No ano de 2004, a empresa já tinha quase 20 milhões de clientes e parecia imparável. No entanto, menos de 2 anos depois, aquela marca poderosa que levou quase 2 décadas para ser construída simplesmente desapareceu. Tudo isso aconteceu após uma fusão desastrosa e decisões estratégicas mal calculadas, marcando o fim de uma era. Mas afinal, o que aconteceu com a Nextel? Como uma das empresas mais promissoras do setor, avaliada em mais de 74 milhões de dólares, sumiu do mapa? E aqui no Brasil, que fim levou a Nextel? É isso que iremos descobrir nesse vídeo de hoje. A história da Nextel começa em 1987, quando 2 homens com experiência no sistema de telefonia móvel enxergaram algo que ninguém havia notado. Eles perceberam que o mundo precisava de uma forma de comunicação instantânea, confiável e voltada especialmente para profissionais que dependiam da agilidade, como equipes de emergência e grandes corporações. Esses homens eram Morgan Edward O'Brien e Brian McCauley. Movidos por essa visão, eles decidiram fundar a Flickall, uma empresa com sede em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que nascia com a missão de transformar a forma como as empresas se comunicavam. No início, a proposta era simples, mas eficaz: oferecer serviços de rádio para negócios que necessitavam de contato direto e rápido. A ideia acabou se popularizando entre as empresas. Durante a década seguinte, a Flickall cresceu de forma acelerada. Passou por uma série de fusões e aquisições estratégicas, comprando a maioria dos seus concorrentes e acumulando licenças que permitiram expandir seus serviços de rádio bidirecional para todo o território americano. Até o ano de 1997, a empresa já havia conquistado a marca de 1 milhão de clientes. No entanto, para continuar crescendo em um mercado cada vez mais competitivo, a Flickall precisou mudar. Em 1993, a companhia passou por uma reestruturação e adotou um novo nome, Nextel, uma junção de Next, próximo em inglês, e Tel, abreviação de telefone, refletindo sua proposta de inovação na telefonia. Essa nova fase se consolidou em 1994, quando a Nextel se uniu à OneCom, ampliando sua cobertura e oferecendo seus serviços em praticamente todos os Estados Unidos. Era o momento certo, pois os celulares estavam começando a se popularizar e a demanda crescia a cada ano. Aproveitando esse movimento do mercado, a Nextel resolveu dar um passo a mais e firmou uma parceria com a Motorola para desenvolver um novo tipo de celular, que fosse além das ligações comuns e que mantivesse o espírito da comunicação instantânea, como nos rádios. E foi assim que a Nextel começou a deixar sua marca na história da comunicação móvel. E por falar em inovação, hoje em dia não é só a forma de se comunicar que evoluiu. O jeito de consumir e de cuidar do dinheiro também pode acompanhar essa transformação. Imagine um mundo onde cada compra se transforma em pontos para viagens inesquecíveis ou em cashback turbinado em dólar, direto na sua conta. Apresentamos o Nomad Explorer Visa Infinity, o cartão da Nomad, patrocinadora do vídeo de hoje. O Nomad Explorer Visa Infinity é único no mercado. Ele é um cartão Black sem anuidade, ou seja, você consegue ter todos os benefícios de um cartão Premium sem se preocupar com taxas abusivas. Ele ainda dá até 3 pontos por dólar que nunca expiram, cashback em dólar e vantagens Visa Infinity, como seguros de viagem, concierge 24 horas e benefícios exclusivos em hotéis, restaurantes e até uma sala VIP exclusiva no aeroporto de Guarulhos. E o melhor de tudo, possui aprovação facilitada. Quer solicitar o seu agora? Não perca tempo. É só escanear o QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição, abrir uma conta na Nomad sem taxa de abertura com o código CD40 para ganhar até 40 dólares de presente para usar como quiser. A Nomad também possui inúmeras vantagens e vai revolucionar sua vida financeira e internacional. No começo dos anos 90, a Nextel já acumulava mais de 120 mil assinantes. E foi justamente nessa época que a empresa deu um salto que mudaria para sempre a forma como as pessoas se comunicavam.
O responsável por isso foi um celular aparentemente simples, mas que na época foi revolucionário, o Motorola i1000 Plus. Ele contava com uma antena extensível, LCD monocromático e um corpo robusto. O aparelho pode até parecer arcaico no dia de hoje, mas naquela época era o que havia de mais moderno. O que tornava o i1000 Plus realmente diferente dos outros aparelhos eram os 4 recursos que viriam de fábrica em todos os modelos Nextel dali em diante, sendo chamadas de voz, mensagens de texto, acesso à web sem fio e o mais importante de todos, a conexão direta, também conhecida como Nextel Walk Talk. A ideia era simples, mas revolucionária. Com apenas um botão, você podia falar instantaneamente com outra pessoa, desde que ela também tivesse um Nextel. Essa praticidade fez a marca explodir, principalmente no meio empresarial, onde patrões, funcionários e executivos passaram a adotar o aparelho como ferramenta essencial de trabalho. Hoje, essa tecnologia que popularizou a Nextel talvez não faça tanto sentido, já que as pessoas possuem mais costume de conversar por mensagens através do WhatsApp ou através das redes sociais. Mas antigamente as ligações eram mais populares e por isso a conexão direta acabou se popularizando rapidamente. A popularidade cresceu tanto que a Nextel atravessou fronteiras, expandindo sua presença também no Canadá. Nessa época, ter um Nextel era símbolo de eficiência e, aos poucos, também de status. Já no ano de 1996, a empresa deu mais um passo ousado e pagou $100 milhões pelos direitos da tecnologia IDEM, desenvolvida pela Motorola. Esse sistema digital de alta capacidade permitia a integração entre rádio e telefonia móvel numa única rede, algo inovador para a época. Além da conexão direta, a IDEM oferecia voz de alta qualidade, segurança contra a clonagem e transmissão de dados com muito mais velocidade. O que também ajudou a Nextel a se tornar ainda mais popular foi porque na época os planos de celular eram caros, com tarifas elevadas para ligações, principalmente interurbanas. As mensagens de texto também custavam alto. Logo, ter um Nextel virou uma solução inteligente e econômica. Se você e seus amigos ou colegas de trabalho tivessem um aparelho da marca, bastava apenas apertar um botão para se comunicarem, sem consumir pacotes ou gerar custos adicionais. A maioria dos planos oferecia conexão direta e limitada, e isso fez com que o aparelho se tornasse popular não só entre empresários, mas entre o público em geral. Logo, quanto mais pessoas ao seu redor usavam Nextel, mais sentido fazia você também ter um. Outro ponto pouco divulgado na época, mas muito valioso, era a eficiência da conexão direta. Ela exigia menos largura de banda do que uma ligação convencional. Ou seja, mesmo em situações em que a rede não permitia chamadas, o walk-talk da Nextel ainda funcionava. A conexão direta era de longe o maior diferencial da Nextel. Isso permitiu que a Nextel cobrasse alto pelos seus aparelhos, e logo a empresa conseguiu faturar bastante ao longo dos anos. A tecnologia da Nextel era tão à frente do seu tempo que nenhuma concorrente conseguiu copiar com sucesso. A Verizon, uma empresa de telecomunicações americana, até tentou lançar um celular com função similar, mas falhou em igualar a velocidade e a confiabilidade do sistema da Nextel. Com o sucesso consolidado, a empresa começou a ouvir mais o consumidor e passou a investir no design de seus aparelhos, sem abandonar a parceria de longa data com a Motorola. Assim, ela passou a lançar modelos icônicos que são lembrados até hoje. No ano de 2002 foi lançado o i95CL, com visual futurista e tela colorida. No ano seguinte foi a vez do Motorola i730, que era mais elegante, com tela mais nítida, teclado com LED azul e viva voz potente. Já em 2004 foi lançado o Motorola i830, que foi mais inovador por possuir um corpo mais fino e compacto, abandonando o formato tijolão. Em 2005 foi lançado o i860 e o i870 da Motorola, que trouxeram as câmeras para os celulares da Nextel e passaram a ter suporte MP3. A Nextel também fez parceria com a Microsoft, trazendo o Windows Mobile no modelo i930. Além disso, a empresa também fez parcerias com a BlackBerry, que também possuía aparelhos muito populares. A Nextel lançou alguns modelos que já vinham com GPS integrado, em uma época que o GPS era raridade nos celulares. No início dos anos 2000, a Nextel era sinônimo de inovação. Com uma identidade visual renovada e uma base de fãs cada vez maior, a empresa continuou crescendo.
Somente no ano de 2004, a Nextel somou mais de 3 milhões de clientes nos Estados Unidos, e o sucesso acabou chamando a atenção de uma concorrente de longa data. Como eu disse anteriormente, nenhum concorrente conseguia superar a Nextel. No entanto, ironicamente, foi justamente a rede que tornava a Nextel tão superior na função da conexão direta que acabaria levando ao declínio da marca. Ao longo dos anos, a Nextel passou por diversas mudanças de estratégias e, em 2005, a empresa deu um passo ousado ao se fundir com uma grande concorrente, a Sprint, uma das principais operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos. A ideia parecia promissora, unir forças para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo. A nova companhia passou a se chamar Sprint Nextel e, no papel, era o casamento perfeito. Enquanto isso, no Brasil, a Nextel continuou operando de forma independente, como uma subsidiária da Nextel Internacional. Por aqui, ainda era reconhecida por sua conexão direta e pelo apelo entre empresários. Nos bastidores, porém, muitos acreditavam que a fusão da Nextel e da Sprint não daria certo. Portais de notícia questionavam a lógica da fusão, pois as redes das duas empresas eram tecnologicamente incompatíveis, seus públicos-alvo eram bem diferentes e até os aparelhos exigiam adaptações específicas. A Sprint usava a rede CDMA, com velocidade 3G muito superiores às da rede IDEM da Nextel, que já dava sinais de envelhecimento. Ainda assim, havia motivos para acreditar no sucesso. Isso porque juntas as empresas possuíam portfólios de licenças complementares, e ambas sabiam que sozinhas não conseguiriam competir com grandes concorrentes que estavam dominando o mercado, enquanto a Nextel passou a perder participação de mercado. No início da fusão até pareciam que as coisas dariam certo para as companhias, uma vez que passaram a fabricar e vender celulares ainda mais interessantes. Os aparelhos que a Sprint fabricava eram mais elegantes e avançados. Entretanto, quando a fusão foi concluída em agosto de 2005, os problemas começaram a aparecer em grande escala. A rede da Nextel, que já enfrentava limitações de dados e capacidade, começou a sofrer ainda mais. Isso porque a rede da Nextel era menos eficiente que as redes mais novas, o que significava que ela não podia atender tantos clientes ao mesmo tempo. O pior de tudo é que um ano antes, a Nextel tinha acabado de ter seu maior crescimento. Entretanto, logo depois, a empresa precisou reconfigurar parte de sua rede para reduzir interferências com rádios de segurança pública. Essa mudança em sua rede só piorou tudo, pois a capacidade da rede caiu, os dados se tornaram mais lentos, o roaming quase inexistente e os serviços começaram a falhar. A Nextel estava sem perspectiva de melhora e não sabia o que fazer, o que fez com que a empresa deixasse de ser confiável. Para piorar, os celulares precisavam ser feitos especialmente para essa rede mista da Sprint e da Nextel, o que os tornava os aparelhos mais caros e menos atrativos. Enquanto isso, a concorrência aproveitava o mau momento da Nextel para ganhar ainda mais mercado. Diversas operadoras começaram a lançar planos com chamadas ilimitadas. Além disso, os torpedos SMS se tornaram populares, oferecendo um tipo de comunicação rápida que tirava a única vantagem real que a Nextel ainda tinha, a conexão direta. Logo, milhares de clientes começaram a abandonar a Nextel, migrando seus números para outras operadoras. A mudança no comportamento do consumidor foi implacável. As pessoas passaram a preferir mensagens de texto e aplicativos de comunicação em vez de chamadas de voz ou walk-talks. O recurso que havia impulsionado a Nextel agora parecia ultrapassado. Foi então que, em 2008, a queda da Nextel se tornou inevitável. Mesmo com tentativas de salvar a marca com novos aparelhos, ainda em parceria com a Motorola, nada parecia suficiente. A empresa passou a registrar prejuízos constantes. Houve também uma grande mudança no comportamento do público, que passou a preferir mensagens de texto do que ter conexão instantânea, que popularizou a Nextel. Já em junho de 2013 veio o golpe final. A rede DEM da Nextel foi oficialmente desligada nos Estados Unidos. A tão esperada fusão entre a Sprint e a Nextel acabou se revelando um desastre. Além das falhas técnicas, erros de gestão e decisão mal calculadas contribuíram para o colapso. Nenhuma das duas empresas conseguiu se recuperar totalmente. Por fim, em 2020, tanto a Sprint quanto o que restava da Nextel foram adquiridas por uma empresa alemã de telefonia móvel, a T-Mobile, marcando o fim de uma era.
A marca Nextel, que já foi símbolo de inovação, status e comunicação instantânea, acabou caindo no esquecimento. Se você já curte os nossos vídeos, aprendeu algo novo por aqui, ou simplesmente gosta do que compartilhamos, que tal apoiar ainda mais o nosso trabalho? Você pode se tornar um membro a partir de R$ 1,99 por mês. Ao virar membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como selos personalizados, figurinhas e vídeos exclusivos. Com seu apoio, conseguiremos investir ainda mais na produção de conteúdo e melhorar ainda mais a sua experiência aqui no canal. O seu suporte faz toda a diferença. Então, se você quer ajudar o conhecimento disruptivo a crescer, não perca tempo. Vire membro e faça parte da nossa comunidade agora mesmo. A história da Nextel no Brasil começou em 1997, com uma proposta ousada de oferecer comunicação por rádio voltada especialmente para o mercado corporativo. Rapidamente, a marca conquistou o coração das empresas, profissionais de campo e executivos que precisavam de um canal de comunicação rápido, direto e eficiente. Era só apertar um botão e a voz chegava do outro lado, algo simples, mas eficaz. Durante anos, essa foi a grande bandeira da Nextel. Mas o tempo passou e a tecnologia também. Com a popularização dos smartphones, o avanço das redes 3G e 4G e o surgimento de aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp, o serviço de rádio começou a perder espaço e sentido aqui no país. A tecnologia IDEM, que um dia foi o diferencial da empresa, agora era vista como um obstáculo. Os aparelhos compatíveis deixaram de ser fabricados aqui no Brasil. E sem novos dispositivos no mercado, até os clientes mais fiéis começaram a migrar para opções mais modernas. A Nextel, inclusive, descartou a possibilidade de recondicionar modelos antigos. Mesmo assim, tentou reconhecer os sobreviventes do rádio com promoções especiais de planos e aparelhos, incentivando a transição para as redes 3G e 4G. Mas a verdade é que, naquele ponto, o mundo já tinha mudado. Segundo a Anatel, no primeiro semestre de 2017, havia pouco mais de 500 mil acessos por rádio ativos, um número que pode até parecer alto, mas que se tornava pequeno diante da base total de 2,5 milhões de usuários da empresa no país. Além do avanço tecnológico, a Nextel enfrentava outros desafios graves, como falta de estratégia de mercado, dificuldade em competir com os gigantes da telecomunicação e uma incapacidade de acompanhar as novas exigências dos consumidores. As pessoas queriam mais do que apenas chamadas de voz. Os consumidores queriam internet rápida, redes sociais, aplicativos e conectividade total. Enquanto isso, operadoras como Vivo, TIM, Oi e Claro investiam pesadamente em 4G, depois 5G e lançavam planos muito mais atraentes. E isso fez com que a Nextel ficasse para trás. O resultado para a empresa foi anos seguidos de prejuízos. Entre 2015 e 2018, os balanços da empresa mostravam uma queda vertiginosa nas receitas e um aumento nos custos operacionais. A participação de mercado da Nextel no Brasil era de menos de 2%, mas ainda assim, ironicamente, ela era a quinta maior operadora móvel do país. Enquanto isso, a Claro já detinha 24,7% de participação e via na base de clientes da Nextel uma oportunidade valiosa. Foi então que, em 2019, a Claro adquiriu a Nextel Brasil por 3,47 bilhões de dólares. A fusão visava incorporar os serviços da Nextel, aproveitar sua infraestrutura e consolidar ainda mais a posição da Claro no mercado. A marca Nextel foi gradualmente sendo descontinuada, até que em outubro de 2020 foi oficialmente renomeada para Claro NXT. Com isso, a Nextel deixou de existir como empresa independente. Mas seu legado permanece. A Nextel foi pioneira na comunicação móvel via rádio no Brasil e por muitos anos definiu um padrão de agilidade e praticidade que marcou época, especialmente no setor corporativo. Hoje, mesmo sem mais operar, a marca ainda vive na memória de quem viveu a era de apertar um botão e falar na hora com quem quer que fosse, sem planos caros, sem demora. A Nextel foi de fato inesquecível. Agora me diz você, já teve um Nextel? Eu já tive. Sente falta da operadora e dos aparelhos da marca? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nomad para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela.
Usando o código CD40 no cadastro da sua conta, você vai ganhar até $40 de cashback na primeira conversão de real para dólar. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!